Daniel, você Vamos já lá. pode até compartilhar a sua tela. Tá, eu vou compartilhar aqui. Tá ótimo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar online do Hospital Municipal Miguel Couto. Dr. Rô Monteiro é o nosso chefe e a gente está organizando esses seminários voltados para os residentes. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco o Dr. Daniel Cavalcante. O Dr. Daniel foi residente de neurocirurgia aqui no Rio de Janeiro, no Hospital de Bom Sucesso, trabalhou no Instituto Estadual do Cérebro, Dr. Paulo Niemeyer, e agora está em Nova York. Fez um fellow de neurocirurgia em endovascular. Aqui ele tinha uma grande experiência em aneurismas cerebrais. E hoje ele vai falar para a gente sobre os acessos cirúrgicos aos troncos encefálicos e discussão de casos. Foi inclusive o tema da tese de doutorado que ele fez. Então seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por estar presente com a gente. Queria agradecer mais uma vez o convite do Dr. Rui, do Bertani, e agradecer a presença de todos, Mariângela, Bruno, enfim, Dr. Sandro, que está ali também assistindo, e todos os presentes. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com meus amigos do Rio, e se Deus quiser, em breve vou estar de volta ao Rio por visita ao nosso congresso, enfim, para discutir um pouco da nossa experiência aqui também. O tronco cerebral sempre foi uma área em que o seu manejo foi muito discutível. Historicamente, era uma área proibida até a década de 40, 50. E, a partir dali, os primeiros resultados começaram a ser apresentados. Só um minutinho. Sem dúvida, a cirurgia de tronco cerebral ela é muito dependente do treinamento laboratório. É uma área remota do sistema nervoso central. De acordo com a área que a patologia se encontrar, um acesso cirúrgico completamente vai ser necessário. Então, para começar realmente, é muito importante ter um conhecimento muito profundo em todos os acessos que deem uma rota direta para uma lesão no tronco cerebral, seja acessos anteriores, laterais ou posteriores. Então, é o tipo da área que não basta o neurocirurgião ser apto em um ou dois acessos somente, tentar resolver, como é, por exemplo, o aneurisma, que a gente pode resolver muitos deles pelo acesso perional. É fundamental ter uma gama de acessos na manga para a gente poder selecionar bem qual deles vai ser utilizado para cada uma das diferentes localizações. Então, a gente vê em verde áreas chamadas áreas de segurança do tronco cerebral. Quando as lesões não vêm à superfície do tronco cerebral, aí fica mais complicado ainda. Então, não adianta só a gente chegar na superfície do tronco cefálico. A gente ainda precisa entender que áreas a gente pode incisar e transgredir para que a gente chegue na lesão de forma segura, reduzindo demais os riscos a tratos, núcleos e diversas áreas importantes do tronco cerebral. Um dos pioneiros nessa área, sem dúvida, foi o professor Bricolo, italiano. Ele introduziu dezenas de acessos cirúrgicos ao tronco cerebral. E o outro pioneiro no tronco cerebral, sem dúvida, é o Dr. Spessler. Então, os dois somados trouxeram muito da literatura na área. O professor Bricolo muito dos tumores e o professor Spessler muito sobre literatura nos cavernomas do tronco cefálico. A gente vê que de 91 a 2017 houve uma evolução dramática nos números de cavernomas de tronco cerebrais operados pelo Dr. Spessler. Em 91, no seu primeiro, eram 100 casos. Em 91 eram os primeiros casos, em 99, 100 casos. Em 2017, logo antes dele se aposentar, eram 400 cavernomas de troncos já operados. Nesse trabalho, eu pude juntar a experiência que o professor Spessler tinha com o manejo clínico e cirúrgico dos cavernomas com conhecimento bem profundo em laboratório desses acessos cirúrgicos em tronco. Então, a gente tem um atlas
de cada acesso, passo a passo, para que o neurocirurgião vascular em início da carreira possa se aprofundar pouco a pouco nos diversos acessos ao tronco cerebral. Nesse outro trabalho, nós pudemos discutir muito de como as novas tecnologias, como o bipolar com iluminação na sua ponta, a neuronavegação, a microscopia de alta fidelidade e a neurofisiologia podem ajudar na ressecção de lesões intrínsecas do tronco cerebral. Então, o tronco é isso, é uma área do sistema nervoso central do tamanho do nosso polegar, com uma alta concentração de estruturas eloquentes. As áreas de segurança são áreas em que tem uma certa redução na quantidade de estruturas importantes por centímetro quadrado, tem menos perfurantes, em que a lesão é parcialmente tolerável. A gente pode ver, então, a quantidade de núcleos disponíveis, como os núcleos do terceiro, núcleo acessório do terceiro, do quarto, do sexto, núcleo trigeminal, núcleo ambíguo, solitário. Como o conhecimento deles é crucial para se você planeja tocar no tronco cerebral. O conhecimento, por exemplo, do colículo facial, que é esse acidente anatômico na superfície pontina, na lâmina, na fossa romboide, ou assoalho do quarto ventrículo, e que nada mais é que não o núcleo do sexto, mas a sobreposição das fibras do facial sobre o núcleo do sexto. Então, a sua lesão superficial pode gerar déficit facial, a sua lesão profunda, déficit dos dois, sexto e sétimo. E, finalmente, o conhecimento dos tratos é fundamental, principalmente aqui em vermelho, o trato córtico-espinhal e também o lemnístico medial e o trato espino-talâmico, que vai dar toda a informação sensitiva. Então, a gente vê aqui, nessas 3 ressonâncias em sequências diferentes, como que lesões pontinas, aqui uma lesão ponto-mesencefálica, na verdade, quase mesencéfalo posterior, mas na junção ponto-mesencefálica posterior, uma lesão pontina lateral e uma lesão pontina posterior, superficializando na sua área do quarto ventrículo, demandam um acesso cirúrgico completamente diferente. Então, não adianta dizer, o cavernoma está na ponte. Não. Para cada localização, a gente tem um acesso cirúrgico completamente diferente. Uma regra muito simples e básica foi desenvolvida por Brown e Spessler, lá atrás, em 96, publicado num jornal pequeno, mas que ele diz o seguinte: a gente, para um dado cavernoma no tronco, se a gente colocar um ponto em seu centro e tenta fazer a lesão tenta aproximar a lesão de uma forma circunscrita, arredondada, um ponto no seu centro e um segundo ponto na área que o cavernoma mais toca a superfície. Então, a gente traça uma linha que conecta esses 2 pontos e essa linha vai te guiar para qual acesso cirúrgico você deve escolher. Então, você traça a linha e aí você, conhecedor da gama de acessos cirúrgicos que levam para aquela região, você vai dizer, não, se esse cavernoma, se essa linha está dizendo assim, talvez o melhor acesso aqui seja um acesso supracerebelar extracortical. Não, se o cavernoma está aqui, talvez o melhor acesso seja um reto sigmoide baixo ou um far lateral. Então, essa regrinha é um bom guia para quem está começando na área de cirurgia de tronco cerebral. Sem dúvida, uma análise criteriosa da imagem por ressonância magnética em diversas sequências e cortes finos é importante. Um conhecimento anatômico preciso e fundamental é a neuronavegação. Aqui a neuronavegação ela não é um auxiliar, ela é crucial. Eu não começava nenhuma cirurgia de tronco cerebral se não tivesse a navegação funcionando. Simplesmente a gente não ia em frente, parava, nem prosseguia. Enfim, crucial a neuronavegação. E mais importante que isso, é importante fazer a navegação numa imagem que você veja o cavernoma. Muitas vezes, a sequência fina é feita por um T1 sem contraste. Aí você chega lá toda animada para fazer sua cirurgia do cavernoma, quando você olha o navegador, o T1 sem contraste praticamente não mostra nada. Então, não, tenta fazer a navegação em T2 com cortes finos ou qualquer outra sequência que você veja o cavernoma, analisa a sua ressonância na noite anterior, para que você esteja certo que essa imagem está sendo útil. E uma
o acesso ideal vai levar a uma ressecção estendida, que vai levar a um resultado melhor. Outra dica importante, recentemente introduzida pelo Dr. Lawton, é a seguinte: para você não deixar a cavernoma para trás. É uma regra básica, a regra do ângulo quadrado, em que você traça 2 pontos que na linha do seu acesso, ou seja, aqui é um acesso reto sigmoide, baixo, você traça uma linha reta, cruzando proximalmente, distalmente, esse diâmetro do tumor, e você traça uma linha perpendicular a essa linha do ponto médio dessa primeira linha. Então, isso é um ângulo reto. Se essa linha aqui, for igual ou maior que essa primeira linha, isso quer dizer que você obrigatoriamente precisa usar um método avançado de inspeção cirúrgica para olhar por resíduos. Então, seja um endoscópio, a gente sabe que o novo microscópio da Zeiss, o Kinevo, ou alguns outros microscópios, tem endoscópios embutidos, ou você usa um endoscópio seu que esteja na sala, você dá uma inspecionada com uma lente bem fina, angulada, e você olha para os resíduos, porque você sabe que você não tem condição de tracionar demais o tronco cerebral para olhar resíduos. Então, é outra dica importante que ele nos passa. Então, a gente vê nesse gráfico como temos dezenas de áreas, não dezenas, mas várias áreas de segurança importantes, como, por exemplo, no mesencéfalo anterior, a zona mesencefálica anterior. Temos no mesencéfalo posterior a linha do sulco mesencefálico lateral. Já no assoalho do quarto ventrículo temos a zona folicular superior e inferior. No bulbo posterior temos o sulco mesencefálico, o sulco bulbar posterior, e assim vai. E a gente vai falar da maioria agora nos próximos slides. Essa foto, ela demonstra um corte axial, uma visão anterior, uma visão posterolateral do mesencéfalo. Então, a gente pode ver nessas fotos de dissecção cadavérica algumas zonas de segurança importantes para quando esse cavernoma, ou um glioma, ou um hemangioblastoma não vem à superfície, e aí a gente pode, então, dissecar de forma segura ou menos perigosa o tronco cerebral. Aqui a gente vê a zona mesencefálica anterior, essa setinha, nesse ponto. Aqui temos a zona intercolicular. Nesse aqui, em branco, temos a zona interpeduncular, que é uma zona de segurança mais recentemente publicada, que também é dissecada numa área bem difícil, que é a zona perfurada anterior, cheia de perfurantes, em que temos o topo da basilar, mas que sim pode levar a gente à ressecção de alguns cavernomas mesencefálicos anteriores, que são muito difíceis. Então, vamos falar um pouquinho dessa zona. Essa zona, ela nada mais é situada do que lateralmente a emergência do terceiro nervo, medialmente a projeção dos 3/5 intermediários do trato córtico-piramidal. Então, a gente entra por aqui, e o limite superior dela é a artéria cerebral posterior, P1, P2, e o limite inferior é a cerebelosa superior. A gente pode ver nessa foto de uma base de crânio, uma foto de uma base de um cérebro injetado, a localização da zona mesencefálica anterior. Então, numa dissecção que a gente chega nessa região, lateralmente ao terceiro nervo, aqui para o terceiro nervo, e delimitado pela cerebral posterior, e inferiormente pela cerebelosa superior. Então, aqui vai estar a projeção dos 3/5 intermediários do trato córtico-piramidal, e a gente pode então fazer essa incisão. Outra zona importante é aqui, a zona interpeduncular. A gente olha como que talvez um topo da basilar alto pode esconder um pouco essa região. Ou uma artéria de Percheron seja muito volumosa, ou várias tálamo perfurantes que estejam te bloqueando a visão, e mesmo que elas permitam a visão, a entrada de material, de dissectores, de aspiradores, bipolar, toda hora por essas perfurantes, trazem um grande risco na manipulação dessa área. No mesencéfalo posterior, temos essa importante região, que é a zona intercolicular. Tem que tomar cuidado, existem alguns feixes de interconexão entre os folículos superiores, que são responsáveis pela visão, e os folículos inferiores, responsáveis pela audição.
E lateralmente, essa zona eu posso garantir que é uma zona muito segura, uma zona muito bacana de ser transgredida, sem tração. Quando eu falo transgredida, é sem tração lateral e usar instrumentos muito delicados. O Penfield, muito delicado. Quando você fala muito delicado, é muito delicado ao microscópio, né? Ao olho nu. Então, é uma coisa de 1 milímetro, uma espátula de menos de 1 milímetro, um aspirador de mínima luz, um bipolar de mínima luz. E aí, mais complicado ainda, é um forceps, é uma pinça microcirúrgica que tem que ser com um copo de 0,6 milímetros ou de 1 milímetro no máximo. Senão, você não consegue entrar na cavidade e ter visão na profundidade ao mesmo tempo. Então, essa zona mesencefálica lateral, ela permite uma dissecção entre a substância negra, que obviamente está clara por causa desse corante, mas aqui a substância negra, aqui a gente vê o trato córtico piramidal, e aí aqui o núcleo rubro. Então, você tem 8 milímetros para dissecar em profundidade e 9,6 milímetros em média em altura para você dissecar nessa região. Então, vamos falar um pouquinho agora de um dos acessos que vai nos levar à visão anterior do mesencéfalo. O principal acesso que eu diria é o acesso pré-temporal. O acesso pteronal pode te dar essa visão, você pode ficar muito limitado de acordo com o comprimento da carótide supraclinoideia, de acordo com algumas variações anatômicas. Então, o acesso pré-temporal, ele é um misto desenvolvido pelo Dr. Evandro de Oliveira, então é bacana isso, é um acesso desenvolvido por um brasileiro. Ele é um misto da visão microcirúrgica do acesso pteronal, do acesso subtemporal, que foi descrito por Drake, e do acesso temporopolar, que foi descrito pelo Dr. Kano, japonês, dando uma multitude de acessos microcirúrgicos para a gente. Claro que, às vezes, a gente não precisa de todas as visões. Então, aqui temos uma paciente de 52 anos, uma lesão em pipoca heterogênea, com áreas de sangramento, áreas de trombose, como a gente pode ver aqui no T2, e com halo de hemosiderina. Então, já houve um sangramento no passado, e essa paciente vem, então, com uma piora da sua força no lado direito, 3 em 5 na escala de força, e com uma paralisia do terceiro par contralateral, uma síndrome cruzada de tronco. Esse cavernoma está situado então no pedúnculo cerebral, ou na região anterolateral do mesencéfalo à esquerda. A gente vê um certo efeito de massa nele. Esse caso a gente pôde publicar na Neurosurgical Focus ano passado, então o vídeo dele está online, e foi uma edição bem bacana, só falando de cirurgia do tronco cerebral. Então foi bem importante para mim ter esse vídeo nessa edição. Esse acesso pré-temporal, o paciente fica em decúbito dorsal, dorso elevado, 20 a 30 graus. A gente coloca, como vocês podem ver, um pequeno suporte atrás do ombro para elevar ainda mais o tórax e permitir uma certa extensão da cabeça, facilitar uma queda, uma extensão da cabeça. Há uma rotação de 20, 25 graus para o lado contralateral e o que a gente chama de deflexão da cabeça. Isso facilita a dissecção da fissura silviana para a gente. É uma incisão curvilínea que começa no tragus, inicia-se na altura do arco zigomático, na projeção do arco zigomático na pele, e sobe e se curva. Desculpa que o mouse não está seguindo em tempo real o meu movimento. E se curva um pouquinho para trás e vem em direção à linha hemipupilar ipsilateral. A gente pode ver aqui melhor ainda a nossa incisão, começa na altura do arco zigomático, à frente do tragus, se curva no topo do pavilhão auricular, mas não muito, e a gente então curva a incisão em direção à linha hemipupilar ipsilateral. A cabeça fixa com MEF, vocês observam de novo um pequeno suporte, pode ser um suporte de gel, pode ser um soro, mas não aquele soro duro, geralmente um saco, aquela bolsa que é mais flexível de soro, ou pode ser um lençol dobrado, mas que seja confortável para o paciente.
É muito importante. Isso é levado ao extremo aqui nos Estados Unidos, era um pouquinho menos no Brasil, talvez tenha mudado nesse último ano, mas é levado ao extremo a proteção aos pontos de compressão do paciente. Assim, a tolerância é zero para qualquer dano no paciente. É processo absolutamente certo. Se você fizer qualquer lesão cutânea, úlcera de córnea, compressão, parestesia, enfim. Então, o anestesista, ele cuida dessa parte. O neurocirurgião vai até ajudar, o residente ajudar, mas o anestesista, junto com o auxiliar da anestesia, ele cuida dessa proteção. O cirurgião não pode pressionar o anestesista nesse ponto. Então, é até demorado, você não tem que ter nenhuma pressa, os cirurgiões não ficam na sala nesse momento de preparação, só na hora que vai fixar a cabeça que eles entram. Isso pode demorar, às vezes, 1h30 até que o paciente esteja preparado. Para isso, eu já vi tanto no BNI quanto aqui na NAIU. Então, essa parte de proteção do doente, em todos os pontos, tornozelo, ombro, cotovelo, é muito séria. Depois de realização de uma dissecção interfacial, em que há uma exposição significativa da sutura frontozigomática, de parte do arco zigomático, até para a gente fazer a dissecção pré-temporal, a craniotomia pteronal é realizada, com 2 furos são suficientes, um no tradicional pierrot, e o segundo na região temporal baixa, aqui logo acima do arco. Aí você roda a craniotomia e depois é fundamental drilar a asa do esfenoide ao máximo, ao limite, e é fundamental dissecar o músculo temporal, fazer uma redissecção subperiosteal do músculo temporal, expondo bastante o osso zigomático e bastante o arco zigomático, como se fosse ser feito um acesso ao zigomático, mas sem ser feita a osteotomia zigomática. Então, a gente vê, isso aqui eu poderia até tirar mais, mas, enfim, nesse caso foi suficiente. O importante dessa dissecção óssea ao extremo é a gente fazer o deslocamento do lobo temporal para dar para a gente todo o acesso pré-temporal possível. A abertura dural é feita, e aí, então, a gente vai mostrar a parte intra-operatória. Secando a fissura silviana, abrindo bem a aracnoide, a gente solta as veias ponte, expondo bem o nervo óptico, a gente vê a aracnoide, soltando agora a carótida lateralmente do terceiro nervo. Aqui a gente vê o terceiro nervo. Então, a navegação como é importante para nos dar aqui o terceiro nervo. A gente segue o terceiro nervo e segue a nossa artéria coroideia, importantíssimo, até a gente liberar o uncus e soltar bastante o triângulo carotídeo oculomotor. Então, a gente chegou aqui na junção ponto mesencefálica e tinha a parte do cavernoma aflorando. E a gente começa a ressecar esse cavernoma. Ali é a cerebelosa superior, eu tinha mostrado ali, aqui é a cerebral posterior. A gente resseca parte a parte, a gente não tenta ressecar como um todo, é uma piecemeal resection. A gente usa um pouquinho de hemostático em gel e a gente acaba achando mais fragmentos, mais e mais fragmentos, e o bipolar é usado na mínima potência possível para fazer a hemostasia. Então, a ressecção é feita. Aqui a gente observa o pré-operatório, pós-operatório, pré-operatório, pós-operatório. Não é fácil ver resíduo de cavernoma, não é fácil você ver se tem algum resíduo, mas aos nossos olhos, naquele tempo, pareceu realmente que não havia resíduo. Esses pacientes foi um dos últimos pacientes que eu operei ainda na minha temporada de Instituto do Cérebro. É muito, muito importante seguir esses pacientes ao longo do tempo. Alguns desses pacientes chegam, como era o caso dessa paciente, com déficits neurológicos importantes. Alguns pacientes ficam estáveis, e alguns pacientes têm uma melhora quando você retira esse efeito de massa. Então, é importante analisar e discutir com o paciente quais são os seus objetivos a curto prazo, quais são os objetivos a longo prazo. Eu acho muito importante não operar um paciente com cavernoma pequeno, profundo, polisintomático, em que não haja um sangramento evidente. Acho que esse paciente pode ser acompanhado, tem que ser acompanhado, e sempre vai haver discussão de qual caso é cirúrgico, qual caso não é cirúrgico. Acho que é importante que a cirurgia não seja a primeira modalidade de manejo do paciente, mas discutir caso a caso qual caso vai para a cirurgia. A gente discutia muito isso em grupo no IEC,
Eu vim de uma escola bem pró-cirúrgica, que era a escola do Dr. Spessler, mas tem vários casos que a gente pode acompanhar, que a gente acompanhava. Teve um caso muito interessante aqui, né, na IU esse ano. Foi feita a cirurgia para o Dr. Rina. Ele acompanhava esse paciente há 1 ano e meio, paciente de 21, 22 anos, cavernoma mesencefálico posterior, não aflorava, era grande, mas óleo sintomático. Veio no consultório, ele não quis operar. Já tinha ido para o BNI e tinha indicado cirurgia. Ele decidiu não operar e seguir esse paciente. 1 ano e poucos meses depois, sangramento. Aí ele veio no consultório, internou para cirurgia. Aguardando marcação de cirurgia e tudo, ele teve o 2º sangramento internado. Teve uma piora violenta do déficit neurológico. Então, a gente tem que estar atento que os cavernomas podem se comportar de uma forma um pouquinho mais agressiva e, tendo um manejo conservador de cara, pode levar a déficit neurológico importantes em pacientes jovens. O acesso ao órgão zigomático é um outro acesso que dá ganho para a gente, dá uma rota para a gente para o mesencéfalo anteriormente, e a gente vê nesse sombreamento toda a área, teoricamente, que ele dá. Então, região interpeduncular, região pré-mesencefálica, origem do terceiro nervo, área acima e abaixo do terceiro nervo e junção, parcialmente junção ponto-mesencefálica. A posição é muito parecida com a posição do pré-temporal, e essa hiperextensão da cabeça vai depender muito da altura que está esse cavernoma no tronco cerebral, no mesencéfalo. Se está mais alto no mesencéfalo, se está mais perto da junção ponto-mesencefálica. Quanto de rotação vai depender muito também da extensão lateral dele. Então, para quem está começando, eu acho essa posição ideal. Dorso elevado, cabeça rodada contralateralmente, deflexão e hiperextensão. E aí, pequenos ajustes podem ser feitos com a mesa, pedindo ao anestesista para rodar a mesa para a direita, para a esquerda, Trendelenburg, Anstreng, e aí você vai obter esses discretos de ajuste. Depois de ser feita a incisão, criteriosamente, cuidado com a face do músculo temporal, a gente promove a dissecção interfacial. Então, a gente já vê a camada superficial da face profunda e a gente começa a dissecar esse flapzinho anteriormente. O R2, R3, R4, R5 tem que estar com isso na ponta da língua, a dissecção interfacial e as dissecções subfaciais. O objetivo aqui é expor essa estrutura fronto-zigomática. Então, o processo zigomático do osso frontal, processo frontal do osso zigomático, a porção do osso zigomático logo acima da eminência malar e o arco zigomático. A gente solta, então, agora a face do temporal e joga para baixo. É isso que a gente fez. E essa é a modificação do acesso ao zigomático original proposta pelo professor Zabransky. E é o tipo de zigomático que eu uso em toda a minha prática. Soltando, então, a fáscia, a gente expõe o arco zigomático. Está aqui todo o arco zigomático. E a gente vai agora proceder, então, à craniostomia pterional e à osteotomia fronto-ortozigomática. O osso temporal e o osso esfenoidal são expostos, esfenoidal, temporal e parietal. E o osso frontal, é claro. Então, você vê que a craniotomia ela passa por diversos ossos aqui. Então, nesse crânio, lá do nosso laboratório, a gente pode ver, de novo, processo zigomático do osso frontal, processo frontal do osso zigomático, estrutura fronto-zigomática, eminência malar, porção inferolateral do zigomático, arco zigomático, escama temporal. A gente vê o osso parietal e o osso frontal, linha temporal superficial, superior. A gente começa a nossa craniotomia. Essa craniotomia pterional, como está no livro de Azarguil, a maioria das pessoas não usa mais 4 furos, nem 3 furos, usa só 1 ou 2. Mas, enfim, se você usar 4, não estará errado. O importante, de acordo com a aderência da dura no osso, você fazer o número de furos, trepanações que você considera confortável. Essa é crucial, essa é importante,
da onde que a gente pode começar a nossa craniotomia. E aqui está a craniotomia em formato de diamante, como descrita por Yasahiro. Você pode fazer ela menor aqui, você pode ir lá realmente perto da linha média. E aqui mesma coisa. O ideal é você descer mais, mas você pode fazer um pouco mais para frente aqui, sem estar lá atrás no temporal. Feita a craniotomia e liberada a dura mater, a gente vai prosseguir a osteotomia fronto-ortozigomática. Então, a gente agora dá um zoom no nosso osso zigomático. E aqui, 1, 2, 3 são os primeiros 3 passos dessa osteotomia. O primeiro passo é aqui, é soltar o arco zigomático posteriormente. Então, aqui estamos do lado direito. Então, voltando, a face do músculo temporal está solta, do arco, e o músculo temporal está aqui embaixo. Aqui vai estar, então, o nosso meato acústico externo, está coberto, obviamente. E aqui a gente vai estar perto do assoalho da fossa média, se a gente dissecar para dentro. Esse corte, você faça oblíquo. Você faça oblíquo, de trás para frente. Porque dessa forma, quando você voltar com essa peça, é mais fácil de você depositar a peça e já vai vir com a sua plaquinha de titânio e com esse parafuso de titânio já preso, você só vai ter o trabalho de botar o segundo parafuso aqui. Então, quando você depositar essa peça de volta, como essa sua osteotomia foi feita de forma oblíqua, esse osso vai ficar sentado. Se você fizer de forma reta, ângulos 90 graus, ele vai ficar sambando ali, vai dar muito mais trabalho. Enfim, o segundo corte, e esses cortes, idealmente, são feitos com uma serra que a gente chama de serra recíproca. É um nome difícil de falar em português, mas em inglês é chamado de reciprocating saw. Então, é uma serra recíproca, que ela é muito usada para esternotomia, mas é muito maior, e a gente tem uma pequenininha. Você pode também usar, obviamente, a sua serra da craniotomia, só que vai ficar um defeito um pouquinho maior. Você pode usar também aquela mini serra de osteotomia, que é a serrinha para a osteotomia da vértebra de C1, também é importante. O segundo corte ele é feito da margem inferolateral do osso zigomático. Então, ela vem aqui de fora, em direção ao um ponto médio acima da eminência malar, que vai estar no meio do trajeto do corte 3. O corte 3 ele é feito depois da liberação da periórbita da margem orbitária lateral, que está aqui é a margem orbitária lateral. Então, você vai pegar o seu pênfilo, seu dissector, vai soltar isso, ou senão com um escopo delicado, solta, 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 vai até onde? Fissura orbitária inferior. Então, da fissura orbitária inferior, vem o corte 3, e aqui você tem que ver um ângulo obtuso no final. Você não quer ver uma reta, você quer ver um ângulo obtuso em direção à eminência malar. Aí, beleza, você vem para o 4. O 4 nada mais é do que o corte 1 a 2 milímetros medial ao forame supraorbitário, ou a fissura supraorbitária, tá? E ele vai estar quase na projeção do limite medial da sua craniotomia. A intenção dele é vir lá da fissura orbitária superior, com aquela serra recíproca ou com a sua serrinha da craniotomia, e soltar toda a margem e assoalho orbitário. Então, o seu objetivo é esse. Antes de você fazer isso, solte toda a periórbita e o seu assistente. Então, o R1 vai estar lá, o R2, empurrando o conteúdo da órbita com um retrator cerebral, delicadamente, para baixo ou para cima, que seja, e você faz seu corte. E aqui também você vai ter soltado de forma vai ter soltado de forma delicada a dura mater do teto da órbita por dentro, até perto também da fissura orbitária superior. Aqui, a gente são cortes 5, 6. O 5, você vai, depois de soltar toda a dura, tá? Aqui você vai ter feito toda a osteotomia até a prega dural, até a prega meningo-orbitária. Vai ter grilado bem. Então, você vai chegar no assoalho da temporal aqui. E aqui você vai ter soltado bastante
na asa do esfenoide medialmente. Então, você já vai ter feito seu corte número 4. Então, o 5 vai vir da fissura orbitária inferior lateralmente, do lado de fora, então, da órbita. Você vem aqui com a sua serra ou com a sua broquinha, corta isso tudo até esse ponto. E o 6, você vai vir da onde você chegou com a sua serra lá por dentro e você vai conectar nesse ponto aqui. Então, dessa forma, você solta a parede lateral da órbita. E você tem esse resultado final. Esse é o resultado final. Você quer que a sua margem orbitária esteja na peça para quando você coloque de volta, você tenha um bom controle do volume orbitário. Você não quer que tenha um enoftalmo. Então, você tem que evitar. Eu sei que tem muita gente que come toda o teto da órbita, o assoalho da órbita, enfim. Pode não acontecer nada em vários casos, mas eu já vi bastante aqui no exterior pacientes que chegam no consultório com enoftalmia e o tratamento é complicadíssimo. São próteses orbitais e tudo que você não quer. Então, a gente vê esse resultado final e aqui, depois que abre a dura, a gente quer isso. Cisterna carotídea, cisterna quiasmática, cisterna da lâmina terminalis, a cisterna crural aqui. E aí, secando, lá embaixo, a gente vai chegar na cisterna interpeduncular. Aqui, a gente tem o triângulo óptico carotídeo, e vai depender muito do tamanho da carótida, da altura da carótida supraclinoideia. E aqui do lado, aqui é o terceiro nervo, a gente vai ter o triângulo carotídeo oculomotor. Então, olhando então, lateralmente, o triângulo carotídeo oculomotor, e aqui lateral o nervo oculomotor. Para ter essa visão, a gente precisa do acesso pré-temporal ou do órbito zigomático. Geralmente, você vai precisar coagular algumas veias silvianas que vão drenar para o seio esfenoparietal, para você poder retrair o temporal posteriormente. E para isso também você tem que soltar muito o aracnoide do uncus, tá? Você tem que soltar muito, dissecar a coroideia anterior e dissecar muito o terceiro nervo, sem tocar nele, óbvio, aracnoide. Então, não adianta você, fiz o acesso e agora vou sentar o retrator no lobo temporal. Não. Você precisa abrir toda a aracnoide nessa região, como se estivesse abrindo toda a aracnoide da fissura silviana. Tem que treinar muito líquor, tem que ter uma boa posição, tem que ter um bom anestesista que entenda de neuroanestesia para poder te dar um cérebro perfeito. A gente praticamente não usava manitol. Manitol não é essencial. Essencial é dissecar bem a fissura, drenar bem líquor, a cabeça está bem posicionada e um bom anestesista para te dar esse acesso. Aqui, então, a visão que a gente quer. Então, o nosso comunicante posterior e dana cerebral posterior, a cerebelosa superior lá embaixo e o terceiro nervo. Vamos falar agora, então, do mesencéfalo posterior. E o melhor acesso, então, para o mesencéfalo posterior, sem dúvida, são os acessos supracerebelares e infratentoriais. Esse acesso, que é uma variação do acesso reto sigmoide, ele nos dá essa região. Ele vai dar, então, uma visão parcial da lâmina quadrigêmea e uma visão parcial do mesencéfalo posterolateral com o sulco mesencefálico lateral, que é uma zona de segurança muito importante. Então, uma grande parte do tronco vai ser exposta aqui com uma dissecção por um acesso que é de conhecimento de todo mundo, com o acesso reto sigmoide. É uma variação do reto sigmoide. E uma área importante, o único nervo craniano que se origina posteriormente do tronco cerebral, que é o nervo troclear. A gente fez esse estudo tem aproximadamente 2 anos e nele a gente navega em profundidade por todos os acessos cirúrgicos que dão visão para essa estrutura importante, que é o sulco mesencefálico lateral. Então, ele pode ser dado por esse acesso, ele pode ser dado por um acesso supracerebelar paramediano, ele pode ser dado por um acesso subtemporal posterior. Então, é importante a gente conhecer todos os acessos que nos levam a essa área. A posição semi-sentada é uma posição importante, é uma posição que não é da minha escola. Eu acredito que a maioria dos serviços do Rio de Janeiro acabam não fazendo esse acesso. Acredito que talvez o Gustavo Adolfo goste muito desse acesso ainda, mas o que eu posso dizer
é que ele é interessante para pacientes que sejam magros, altos, que tenham um pescoço longo, mas, claro, a gente sempre tem um risco de embolia aérea. Eu vi que o Bertani estava falando esses dias sobre embolia aérea no grupo do Miguel Couto. Então, é muito importante isso. Há formas de prevenir isso com, enfim, ecocardiograma transoperatório, principalmente transesofágico. E a gente faz uma incisão linear, retroauricular, o mínimo corte de cabelo possível, e tem que passar um pouquinho da altura do pavilhão auditivo para que a gente possa drilar o osso em cima do seio transverso. Essa é a minha posição preferida, é o acesso lateral, um paciente fixo à mesa, com fitas, com esparadrapo, com velcro, e a gente faz também, de novo, uma tricotomia mínima, retroauricular, 2 dedos certinho do pavilhão auditivo, e a gente, para o rexsigmoide, não passa do ponto superior do pavilhão, mas para esse acesso eu passo 1 dedo a 2 dedos do pavilhão auditivo para que eu possa drilar o osso logo acima do seio transverso. Você vê aqui no esparadrapo, então, demonstrando que a punção lombar ou dreno lombar pode ser necessário para algumas dessas cirurgias para drenar um líquor a mais quando a drenagem da cisterna não for eficiente. O paciente, então, decúbito lateral, incisão linear, retroauricular. Esse é o resultado depois que é feita a craniotomia sigmoide. Eu vou falar mais de craniotomia à frente. Eu quero ver o seio transverso, eu quero ver o seio sigmoide. Não adianta eu ver só a borda inferior. Para esse supracerebelar, eu tenho que ver o seio todo, para que eu possa tracionar a dura mater nesse ponto e ganhar a visão da cisura cerebelo-mesencefálica lá em cima, lá embaixo, e drenar líquor, fazer meu acesso direitinho. Se eu tivesse com o paciente na posição sempre sentada, essa seria a visão. Então, aqui em cima, o seio transverso, aqui do lado, o seio sigmoide. As veias pontes têm que ser coaguladas um pouquinho longe do tentório. Não coagule perto do tentório, porque se ela encolher, se ela retrair e você não tiver feito uma coagulação eficaz, você pode ter um sangramento vultuoso, ou pior, você pode ter sangramento nenhum e o ar está entrando nos lagos tentoriais ou nos seios tentoriais e você mal vê. Depois que você fechar e deitar o paciente, além da embolia aérea, vem um sangramento vigoroso. E aí você, não coagula. O Gustavo vai reclamar, o R5 não coagulou direito, não fechou direito. Não. Essa veia dural não foi bem coagulada, retraiu, não sangrou na cirurgia e sangrou no pós-operatório, levando a uma hemorragia subaracnoide vultuosa. Depois que é feita a dissecção nesse espaço, na superfície tentorial do cerebelo, a gente chega, então, na cisterna ambis, na cisura cerebelo-mesencefálica, e a gente já vê a lâmina quadrigêmea aqui. Aqui é o colículo inferior, colículo superior. A gente vê ramos da cerebelosa superior. E aqui nosso quarto nervo. Aqui o nosso quarto nervo. De preferência, com o paciente numa boa posição, a gente evita, claro, na sua prática inicial é mais complicado, para o cara que está se graduando, para I5, o retrator ajuda, você tem um conhecimento e tem uma boa exposição, mas com o tempo, se você puder abrir bem a cisterna e só usar o seu bipolar e seu aspirador com uma retração dinâmica, alternando os instrumentos sem usar um retrator de forma contínua, é preferível. Paciente de 44 anos, com uma fraqueza do lado esquerdo, paralisia do terceiro do lado contralateral e o seu primeiro sangramento. Mas você vê aqui que era um sangramento vultuoso, uma compressão importante do mesencéfalo, da região mesencefálico-talâmica. A gente vê, inclusive, um edema talâmico aqui. No T2, um sinal bem alto ao redor, mostrando sangue em sua fase aguda, subaguda. E, então, a aparência era um cavernoma com hemorragia aguda. E essa, depois da posição decúbito lateral, a gente vê essa imagem era para mostrar o campo. Qual é o campo que eu falo que é um campo padrão ouro para mim?
Claro, o campo estéreo, descartável. Aqui uma pinça que é a Isocool. Não tem nenhum disclosure, então posso falar à vontade. É uma pinça que eu acho muito importante, que ela não fica sujando a ponta para dissecção em cavernoma, mas a gente também pode ter o seu bipolar delicado que você tem, de pontas de 0,6 milímetro, não de 1 milímetro, mas de 0,6, sejam bem delicadas. Paciente decúbito lateral, a gente vê aqui a mastoide, a osso occipital, mastoide, osso parietal, occipital e mastoide. Trepanação na altura do astério ou ligeiramente acima do astério, tocando o astério, na sutura parieto-mastoide. A gente faz a craniotomia em C, invertido, e a gente drila anteriormente aqui, até ter só uma casquinha de ovo aqui. Um eggshell, que a gente chama. E aí depois você quebra com escopo e martelo e fratura o seu flap. E aí a gente vai ter o sigmoide já protegido aqui com Surgicel e Gelfuan, mas eu tenho que ver. Não pare a craniotomia antes de você ver a borda posterior do seu sigmoide, senão a craniotomia não vai ser eficaz, você vai retrair mais cerebelo. Veja, cuidado, que às vezes a sombra da luz do microscópio da sala dá um sombreado ali na dura que falseia, você acha que está vendo a roxeada e não é. Não, eu preciso drilar mais e tem que ver uma linha do seu sigmoide. Tem gente que é mais agressiva, quer ver bastante sigmoide. Se você vir 1 milímetro da borda posterior do sigmoide é o suficiente para você ter uma boa dissecção. Então, aqui dissecando, eu estou afastando o cerebelo de cima para baixo, paciente decúbito lateral, lado direito da craniotomia. Eu veio a petrosa, não vou coagular a petrosa, mas eu vou abrir a aracnoide ao redor dela, sem que ela estire, e soltando bem a aracnoide das tributárias dela, eu posso afastar bem o cerebelo. Eu abro o ângulo ponto cerebelar, depois eu venho abrir aqui a cisterna ambens e toda a aracnoide da cisura cerebelo mesencefálica. Eu vejo o quarto nervo e vou agora em direção à linha média. Eu abro a aracnoide de lateral para medial. E aí eu vejo a nossa cerebelosa superior e o quarto nervo. Então, eu coagulo a veia ponte, como eu falei antes, corto. E aqui eu vou ter a lâmina quadrigêmina na linha média. Só que eu não quero nada com a lâmina quadrigêmina. Eu volto para o meu foco de interesse, que é o sulco mesencefálico lateral. Começo a dissecar o sulco mesencefálico lateral. Começo a dissecar o quarto nervo. E uso o neuronavegador para localizar o ponto de entrada ideal. Faço minha neurotomia. A neurotomia é feita. E aí eu começo a ver um sangramento de dias atrás. Sangramento de dias atrás. E drenando a parte fluida do sangramento, é mais fácil, porque agora o tronco cerebral não está hipertenso. Então eu posso dissecar com mais afinco, sem tração nunca, e soltar esse cavernoma passo a passo. Soltando o cavernoma passo a passo, ele fica mais frouxo, o tecido do tronco cerebral ao redor, sem tração de novo e com muito cuidado as estruturas circunjacentes. A gente vai dissecando, tirando o cavernoma. E aí, se a gente não tiver o flocil, a gente usa aquele pedacinho de Gelfuan, que era o caso. Faço a hemostasia com bipolar, uma potência bem baixa. De novo, hemostasia com bipolar em potência baixa. Tem alguns fragmentos ainda. Estava um pouco preocupado de secar mais ali. Vou atrás de fragmentos, resíduos. Acho um resíduozinho. Puxo com esse mini fórceps, essa mini pinça. E aí sim a gente promove uma coagulação efetiva no final. O bipolar vai estar no mínimo de novo. E bem úmido. Bem sempre úmido, molhado. Coagulação debaixo d'água. E essa é a nossa visão final. A gente pode usar o navegador para saber se a gente chegou numa profundidade eficaz. Aqui é a tomografia inicial. A gente vê um pequeno pneumoencéfalo,
tomografia em cortes axiais, mostrando como o cerebelo caiu do lado direito, por causa do nosso acesso reto sigmoide. A gente vê que não tem nenhuma contusão significativa, não tem hematoma no cerebelo, e um pneumoencefalo na cavidade. Ela, no segundo, terceiro dia, uma melhora importante do déficit motor, e com 3 meses, ao revisar no hospital, ela com uma recuperação total do terceiro nervo, andando sozinha, veio para o hospital sozinha, com uma força normal. A ressonância mostra a cicatriz no mesencéfalo, e a gente vê a cicatriz aqui no mesencéfalo, mostrando a ressecção total. Na ponte, como que a gente está de hora, Rui? Tá tranquilo, Daniel. Pode ir falando aí. Tá bom. Então, na ponte, a gente tem que demarcar os cavernomas, ou os gliomas que sejam, ou os hemangioblastomas, ou as metástases que estejam para ser ressecadas intraaxiais, em anteriores, anterolaterais, laterais puras, posterolaterais ou posteriores. E cada uma dessas localizações vão demandar um acesso diferente. Quando a lesão não vem à superfície, a gente tem que entender das zonas de segurança da ponte. A ponte é a área do tronco cerebral que mais é acometida por cavernomas. Então, a maioria das séries vai ter um maior número de lesões nesse segmento. Então, a gente vê aqui que na ponte anterior é muito complicado, tem um bloco de clivos na frente, a gente não tem nenhum acesso cirúrgico, quer dizer, claro que a gente tem acesso cirúrgico, mas a gente não tem um acesso cirúrgico fácil, que faça a gente transgredir a ponte. Mais do que isso, a gente não quer transgredir o feixe córtico-espinhal que é espalhado aqui na região anterior da ponte. Então, ele é bem espalhado, é de difícil limitação e de fácil lesão. Existem acessos endoscópicos hoje que são feitos, eu vi um aqui até na NIU com um bom resultado. Se você, na tratografia de tronco cerebral, no DTI, mostra que o cavernoma está anterior ao trato córtico-espinhal. Você pode fazer acessos transorais, que são complexos, tem alta chance de fístula helicórica, tem risco de meningite. Então, o ideal é que você use um acesso lateral, em que você tenha um bom ângulo para você chegar às lesões anterolaterais da ponte. Para essas lesões, o acesso supratrigeminal, que é dado acima do nervo trigêmeo, ele é bem importante e bem eficaz para essas lesões. O acesso ideal é o reto sigmoide ou o petroso anterior ou o Kawase. O acesso tradicional biocirúrgico é esse aqui, é o contínuo lateral, que se dá entre o quinto e o sétimo nervo. Então, esse acesso aqui, você fez o reto sigmoide, mostrou bem o quinto e o sétimo, secou bem aquela região ali, você chega nessa região. O Lawton, ele usa o mesmo acesso, mas ele deu um nome dele, que é chamado de acesso do pedúnculo cerebelar médio. Enfim, é o mesmo acesso que foi descrito por Bagai no passado, em 83, com o japonês. E a gente tem falado muito nesse acesso, mas acabou que o Lawton deu um outro nome, enfim, para a mesma situação. Para os cavernomas posteriores, temos o acesso de sulco, do sulco pontino posterior, sulco mediano. O complicado dele é que você tem de um lado e de outro, bem colado, o feixe longitudinal medial, conectando os núcleos do terceiro, quarto e sexto, então é complicado. Existe o acesso da fóvea superior, ele está superolateral ao núcleo do trigêmeo. Existe os acessos triangulares ou supracoliculares supracolicular ou triangular superior, ou colicular inferior ou triangular inferior. Então, esses acessos eles são dados em relação ao colículo facial, que eu já falei no início da palestra. Então, esses são os principais acessos para a ponte. Acessos principalmente anterolaterais, laterais e posteriores. Nesse trabalho, o Eberval e eu pudemos mostrar todos os acessos interessantes para a ponte. Então, esses são os principais, na verdade. Eu falei, então, supratrigeminal, o
desculpa, o supratrigeminal, o peritrigeminal e o pontinho lateral. O peritrigeminal, na verdade, ele é dado na frente da emergência da raiz do trigêmeo. E o melhor para ele, sem dúvida, é o acesso petroso, apesar do que o reto sigmoide, forçando a barra, também dá acesso. Aqui, novamente, numa foto de secção de um cérebro, a gente vê o quinto nervo e o complexo sétimo oitavo. Então, nesse pontinho, você faz uma neurotomia, é uma área muito segura. Se você não se aproximar do sétimo oitavo, é uma área muito segura para você dissecar e chegar no cavernoma anterolateral ou lateral da ponte. O reto sigmoide, sem dúvida, é o carro-chefe do neurocirurgião e para as lesões pontinas. A incisão é uma incisão retroauricular, 2 dedos atrás do pavilhão auditivo. Depois da incisão é feita a exposição do feixe miofacial, feixe miofacial. E a abertura miofacial é feita em linha reta, em projeção à sua incisão cutânea. Você usa, então, um afastador cerebelar autorretrátil, ou pode ser um afastador de Addison, ou um autorretrator cerebelar, e você joga bem de um lado para o outro. Importância de secção aqui de baixo. Importante a abertura muscular bem feita, para não ficar um acesso afunilado. É muito comum o residente novo fazer o seu reto sigmoide acima ou transgredindo o seio transverso. Uma boa dica, que eu achei infalível nos anos que eu fiquei lidando com os residentes lá no Rio, é não deixar a incisão, essa dissecção cadavérica eu ter voltado a trabalhar no Rio. Evitar passar do pavilhão auditivo. Assim, se você não passar a sua incisão do pavilhão auditivo, quase que de forma impossível que você vai cruzar o seio transverso e fazer um dano durante a sua craniotomia. Você parar a sua incisão no pavilhão auditivo e abrir para baixo, até aproximadamente um dedo da mastoide, inferiormente, você vai ter essa exposição que eu estou mostrando e você vai ter sua veia emissária, você vai ter o seu astélio, você vai ter a sutura occipito-parietal, ou a sutura lambidoide, você vai ter a sutura occipitomastoide, lambidoide e parietomastoide. Aqui de novo, a lambidoide, a parietomastoide e o occipitomastoide. E aqui está o nosso astélio. E geralmente a gente faz a tripanação aqui, não no astélio, mas tangenciando o astélio inferiormente. E com isso, eu posso garantir que a gente chega em praticamente 100% dos casos. Acho que o Daniel caiu. Som tá legal? Tá ok, tá perfeito. Ok. Então, a craniotomia é uma craniotomia retrangular, a gente faz um C invertido e aqui a gente drila para a gente evitar lesão seio sigmoide. Você pode fazer a craniectomia também, eu sei que tem vários serviços que preferem fazer craniectomia, tem problema algum, no final você pode fazer sua cranioplastia com tela, isso é muito aberto, tem gente que faz sua cranioplastia com cimento, enfim, importante é fazer sua exposição e que você exponha o ângulo ponto cerebelar de forma adequada. De novo, seio sigmoide tem que ser mostrado, E esse caso aqui, enfim, é uma dissecção cadavérica. Eu não tenho que mostrar o seio transverso, isso era uma exposição anatômica, eu tenho que mostrar o seio sigmoide, principalmente o ângulo sigmoide transverso. Eu começo a dissecção por esse ponto. Eu acredito que esse ponto é o ponto mais interessante, é o ponto que o cerebelo é mais delgado na craniotomia, é onde eu chego na fissura, no ângulo ponto cerebelar de forma mais fácil. Eu gosto de fazer isso sob microscopia. Eu sei que o pessoal da escola mais antiga gosta só de botar uma lâmina de cérebro e tracionar para trás. A minha recomendação é usar o microscópio, afastar com bipolar, ver
com nitidez a fissura aracnoide, e aí você faz sua incisão da aracnoide nesse ponto aqui inferior, que é o terço inferior do ângulo ponto cerebelar. Então, drena ali, seu líquor vai despencar o cerebelo, e aí você pode abrir sua fissura, sua aracnoide de baixo para cima. Eu acho mais interessante, porque aí você vai abrindo como um zíper, de baixo para cima. O nervo nono, décimo, 11º, os nervos baixos, eles estão mais perto do cirurgião. Sétimo e oitavo é o próximo, que está mais perto do cirurgião. E o quinto, eu posso afirmar que ele está bem longe do cirurgião. Então, no início, você está começando sua carreira, dissecando. Se você começa a dissecar por aqui, por cima, por uma neuralgia do trigêmeo, eu já vi muita gente passando aperto porque é longe, você se perde e tudo. Então, se você fizer esse caminho inverso, claro, toma cuidado com os nervos baixos. Você não vai lesar os nervos baixos nem a paica. Mas você aumenta seu conhecimento anatômico com delicadeza e você chega no trigêmeo e você não traciona demais na sua cirurgia de neurologia do trigêmeo. Que o problema é se você só abrir uma janelinha de aracnoide aqui, o que eu posso afirmar? Você vai lesar a veia adidante, ou veia petrosa superior, ou você vai ter que coagular a sua veia petrosa. Depois, essa cirurgia carrega um risco de surdez. É que a pessoa pega a espátula, bota aqui, porque ela não abriu o aracnoide ao redor do sétimo e oitavo. Então, é importante você fazer isso, para que quando você chegue lá na frente, no seu trigêmeo, você procure a cerebelose superior com calma e faça a sua colocação do seu téflon com calma. Mas voltando para o nosso tema de cavernoma, o meu objetivo na disposição da cisterna do ângulo ponto cerebelar é localizar a zona de segurança pontina lateral, que é aqui, entre o quinto e o sétimo e oitavo. De novo, eu já vejo a aparência do pedúnculo cerebelar médio daqui para trás. E aqui, então, o quinto nervo. Aqui em cima vai estar o ramo motor do quinto, que eu não estou vendo bem agora. A veia petrosa, a veia do ângulo ponto, veia trigeminal. Todas elas vão ser tributárias com cair na veia petrosa. Aqui é o tentório. Então, o oitavo aqui e o sétimo na frente. Vou ter a aica e a artéria labiríntica. E aqui eu vou ter a paica e o glosso faríngeo, as radículas do vago e o 11º. No tronco, é essa região sombreada que a gente ganha com o reto sigmoide. Essa parte de baixo que a gente vai ganhar de acordo com a sua extensão do seu reto sigmoide. Paciente de 26 anos, com uma lesão heterogênica de característica hemorrágica nesse corte axial dessa ressonância em T1, aqui uma sequência de T2, a gente vê que é uma lesão aguda, tem hemorragia, um cavernoma que sangrou, e aqui de novo tem um contraste, eu vejo muito sinal. Para a gente era sem dúvida um cavernoma que apresentou um sangramento. Você podia pensar, um paciente com hipertensão, com hematoma no tronco cerebral. Sim, ela não tinha hipertensão, você tem que procurar os fatores de risco. Paciente jovem, sem hipertensão, muito bem, com disfagia e paresia do lado esquerdo, mais importante no braço. Esse foi o primeiro cavernoma que eu operei. Era um paciente do nosso querido Luiz Cláudio, lá de Volta Redonda. Ele me chamou para fazer essa cirurgia em Volta Redonda e foi em 2013. Eu cheguei lá e eu tinha pedido para ele, vamos fazer navegação, tudo, tinha navegação. E na hora que eu fui começar, na verdade, a navegação era em tomografia, não tinha ressonância. O hospital estava quebrado. Então, eu fiquei muito preocupado. Eu tinha aquela filosofia de não fazer sem a ressonância e tal, mas a tomografia estava tão bem feita, era uma tomografia em multicanal, e era tão evidente o sangramento que a gente pôde fazer. Ele gostava de fazer tracotomia do couro cabeludo inteiro, a gente fez isso. O paciente tem decúbito lateral, tronco elevado, ombro puxado para baixo e a incisão, como eu já falei, trepanação na linha pareto-mastoide, logo acima do astéreo, craniotomia em C invertido e drilagem dessa região mais anterior na craniotomia. Durotomia em semilua, com uma
em semilua aqui, com uma linha, fazendo uma bissecção desse arco. Uma borda vai vir para o seio transverso, uma borda vai vir para o seio sigmoide. E a gente vê que quando você faz a craniotomia no lugar adequado, você, sem a aracnoide, você já vê o cerebelo caindo. Então, a anestesia bem feita, a posição adequada. E uma coisa importante para o tronco cerebral, não coloque seu paciente paralelo ao chão. Isso é bom para o trigêmeo durante a cirurgia de trigêmeo. Mas para cá, importante que o paciente esteja 30 graus em relação ao solo. Importante despencar o cerebelo para simular um acesso semi-sentado. Então, a gente já viu o quinto nervo, complexo sétimo oitavo, nono nervo, nosso ângulo ponto cerebelar. Já viu o tronco cerebral amarelado e a tomografia aqui logo após a cirurgia, mostrando um grande pneuencéfalo e toda a aspiração daquele hematoma e do cavernoma. Paciente com 7 meses. Esse paciente estava grave na UTI, com sonda de alimentação. Tem uma recuperação importante. Tinha, sim, ainda uma sequela no lado esquerdo, mas teve uma melhora importante. Trabalhava completamente dependente e essa sequela ficou, mas muito melhor do que ele estava antes, no pré-operatório, com a deglução completamente normal. E a gente vê o pré-operatório à esquerda e pós-operatório tardio, fica essa cavidade no tronco cerebral, nenhuma recidiva. 19 anos, um cavernoma, também um sangramento, era o segundo sangramento dessa moça, um halo de amsiderina, com uma transudação aqui importante posterior, em direção ao pedúnculo cerebelar médio. Você vê o volume de sangramento, com o cavernoma sendo a causa desse hematoma. E esse vídeo a gente pôde publicar recentemente na Operative Neurosurgery. Então, ele está online também. É um vídeo que os residentes podem acessar a qualquer momento. A gente olha esse cavernoma, eu tenho que escolher qual é o meu acesso. Esse corte axial da ressonância, ele dá várias dicas. Ele toca mais perto da superfície nesse ponto, lateral ao tronco. Então, do centro para aqui, esse ponto, eu tenho essa linha. Então, eu tenho essa linha. Essa linha, eu posso usar um petroso anterior, eu posso usar um retrolabiríntico, que eu não gosto, que eu acho que é muito trabalho, e quando despencar o cerebelo, essa linha chega muito perto do que o reto sigmoide dá. Então, o reto sigmoide é a minha opção. Ele está perto aqui. Alguém pode dizer, está bem perto aqui. Sim, mas aí eu vou precisar, talvez, um acesso endoscópico, com acesso transclival, um acesso complexo, que não é mobilizando. Vocês veem que a basilar está aqui na frente, enfim, tem todos os ramos contínuos transversos, então não acho que seja um acesso bacana. É que, mais do que nunca, o bloco petroso, eu vejo que o acesso reto sigmoide é bem interessante para a gente. Aqui eu vejo o meato acústico. Então, sem dúvida, o acesso reto sigmoide. E aqui no corte coronal a gente vê de novo o meato acústico. Então, por esse ponto, acima do sétimo oitavo e abaixo do quinto, eu vou chegar lá. Aqui, de novo, o corte sagital da ressonância, importante para mostrar a altura que está na ponte. Então, a gente vê de novo que um acesso endoscópico vai levar a gente lá. Talvez um acesso transclival, talvez um acesso um pouquinho mais alto. Vai dar acesso, mas você vai transgredir as fibras do trato córtico-espinhal? Não. Se esse cavernoma aflorasse aqui na frente, talvez fosse com acesso, com um neurocirurgião que entendesse bem de acesso endoscópico de base de crânio ou um ENT, ajudasse a gente a chegar lá. Paciente decúbito lateral, corte de cabelo, incisão 2 dedos atrás da orelha, não passa do topo da orelha e um dedinho abaixo da mastoide. Craniotomia, eu já falei da craniotomia de novo, trepanação no início da sutura parieto-mastóide ou acima do astério, se você preferir, mas eu só lembro que quando a gente colocava de frequência acima do astério, várias vezes a gente tinha que drilar um pouco mais para cima e um pouco mais anterior. Então, na junção da parieto-mastóide com astério, muito menos vezes a gente precisou aumentar a craniotomia. Drilando anteriormente, vocês veem esse arroxeado, é o seio sigmoide, e aí eu fecho minhas janelas, minhas células mastoideias com cera de osso.
Você pode botar um pedacinho de um músculo aqui e cera de osso. Só não deixa aberto. Então, eu começo a abrir a minha aracnoide. Eu abro a aracnoide, o terço inferior, como eu falei, começo por baixo. Então, eu começo por baixo. Então, esse é o terço inferior da cisterna do ângulo ponto. Aqui é o 11º. Então, a contribuição espinhal 11º. Aqui eu vejo as radículas do hipoglosso depositadas, repousando em cima do segmento V4 da artéria vertebral. Isso aqui provavelmente vai ser a espinhal anterior descendo. Tem um raminho que está vindo para cá, mas a espinhal anterior descendo. Eu tenho a paica, eu tenho o vago, eu tenho o glosso faríngeo. Entrando, o que é isso? Forame jugular. Então, eu disseco aqui, solto todo o meu aracnoide, então meu cerebelo despenca, e agora eu vou para o terço médio da cisterna do ângulo ponto. Eu tenho o 8º nervo, a aica artéria labiríntica e o nosso meato acústico, bem nítido. Solta o aracnoide com calma, você vê que não tem retrator, seu aspirador na mão esquerda funciona como retrator dinâmico, mão leve à esquerda, mão bem leve à esquerda e sem retrator. Eu solto o aracnoide ao redor da veia petrosa superior e uso o meu navegador e o meu estimulador para localizar o facial, e aí eu faço uma incisão na zona lateral pontina. Navegador usado toda hora, toda hora. Você não quer fazer 2 incisões no tronco cerebral, você tem que fazer uma. Se você tiver que fazer 2, você já tem um prenúncio que essa cirurgia não vai ser boa. E você começa a fazer uma ressecção em peças, em fragmentos. Piecemeal resection, sem tração, mínimas trações são aceitáveis para você deslocar os pedaços. E você, mínimas trações e contratrações. Você traciona a peça levemente com a mão direita e você faz a contratração com o aspirador com a mão esquerda. Um em direção oposta ao outro. E com isso vai removendo. Bipolar na potência mínima, bipolares angulados são muito importantes, de 75 graus, de 25 graus. E aqui a aparência final, você não vê nenhuma contusão no cerebelo, que a gente não usou o retrator contínuo. Você pode até usar com segurança, mas desde que você esteja movendo toda hora de um lado para o outro. Mas é um bom treino você diminuir o uso dele. E ele, sem muita pressão, também pode ser usado, desde que você não faça contusões. O sorriso dela está legal, talvez tenha uma diminuição aqui, nessa parte superior. Fecha o olho adequadamente. Movimento extraocular está normal, força está normal. E aqui pré, pós, pré, pós, pré, pós. Você vê todo o caminho. Você olha para isso e fala, o paciente está devastada, tem um buraco no tronco cerebral. Não. Se você fez com calma, se você não retraiu, se você foi guiado por anatomia, neuronavegação e eletrofisiologia, você não vai fazer dano a esse paciente, ou você vai diminuir o máximo de danos possíveis na sua dissecção. Paciente de 8 anos, uma lesão hemorrágica na tomografia, nesse corte axial da tomografia, na junção ponto bulbar do lado esquerdo, então ponte inferior, perto da linha ponto bulbar esquerda. A gente vê como nessa ressonância você mal vê o cavernoma. Então é isso que eu falei para vocês no início. Cuidado com seu corte fino que vai ser usado para o neuronavegador na cirurgia. Se você pega a imagem e vê isso, a pessoa vai ficar apavorada que o navegador não vai servir para muita coisa. Então, às vezes, um corte em T2 fino vai te dar o guia que você precisa. Então, tenta reduzir essa tricotomia ao mínimo, o corte, a sua incisão, como eu já falei antes, decúbito lateral, exposição do osso occipital, parietal e a região mastoideia do osso temporal. Craniotomia eu já falei bastante de drilagem dessa parte anterior. As células abertas vão ser tratadas com cera ou com músculo. E aí eu vejo isso que eu quero que o pessoal veja. Seio sigmoide posteriormente. Você quer ver esse arroxeado. Você não quer ver aquela sombra causada pela luz contra o osso. Você quer ver o arroxeado. Não abre a dura antes de você ver esse arroxeado. Você vai chegar lá. Uma hora você chega lá. E aí esse cavernoma era exofídico, facilita a nossa vida. Então, se ele pulava para fora, é tudo que você quer no cavernoma. Então, não tem que usar área de segurança nenhuma. Só eu fazer meu acesso,
achá-lo e proteger os nervos cranianos e vasos ao redor. Essa é a cama cirúrgica, o leito cirúrgico. E aqui é o rapaz, o menino, no final, com 2 dias já, e aqui com 5 meses de segmento. Ele era o segundo sangramento dele, ele tinha o lado superior um pouquinho caído aqui. A gente vê, talvez um leigo não perceba, a gente que é neurocirurgião percebe, ele tem uma mínima paresia facial, mas não tem nenhum déficit de deglutição, estava muito bem, obrigado, nenhuma recorrência. Tinha um ponto de sinal aqui que não se modificou ao longo dos anos. Enfim, mas a gente tem que seguir. A gente tem que seguir porque tem só uma idade muito baixa. Eu vou passar esse caso, que é mais do mesmo. É importante saber que essa paciente aqui, ela tinha um cavernoma / telangiectasias capilares. Só que ela tinha uma desestesia trigeminal terrível, incomodava muito ela. Então, eu tirei bastante, até onde achava seguro, só que você não tem que tirar a telangiectasia. Essa parte, para mim, era muito mais telangiectasia que qualquer outra coisa. Então, essa parte do fundo, eu preferi não mexer, mas esvaziar a parte, e ela tinha tido um sangramento. Isso aqui foi uma ressonância que a gente usou para navegação, que não é a mesma ressonância que a gente vê antes, aqui no início do caso. Deixa eu voltar aqui um pouco. Olha aqui como ela já tinha sangrado. Então, você vê que ao longo do tempo ela se comportou de forma diferente. E a doutora Leila realmente mostrou que, além do cavernoma, tinha áreas de telangiectasia capilar, e a gente vê que nada mais a telangiectasia, o hemangioma e alguns angiomas, a telangiectasia, o cavernoma e as anomalias de desenvolvimento, elas nada mais são do que um espectro da mesma doença, e isso já foi estudado por diversos autores, e é importante a gente ver como que essa doença se camufla ao longo do tempo. E, para finalizar, o acesso telovelar. A gente vê aqui, nesse corte sagital dessa peça, a forma triangular do nosso quarto ventrículo, e aqui o assoalho do quarto ventrículo, ou fossa romboide, e o melhor acesso atualmente para chegar aqui é o acesso telovelar, que a gente abre a tela coroideia, o véu inferior, e a gente chega numa angulação de baixo para cima, bem cranial nele. O acesso tradicional, sem dúvida, é o acesso que a gente faz a transecção do vermes na linha média inferiormente, mas pode levar a algumas sequelas como mutismo cinético em crianças. As zonas clássicas são as zonas triangulares supra e infrafacial, que foram mais tarde atualizadas por Strauss e colaboradores para as zonas pericurriculares superiores e inferiores. Elas estão laterais ao sulco mediano e ao feixe longitudinal medial e acima do colículo facial. Essa é a área delimitada pelo acesso telovelar. A gente pode chegar lá em cima, perto do aqueduto, se você fizer a laminotomia ou a osteotomia do arco posterior de C1. Então, se você fizer a osteotomia ou a laminotomia do arco posterior de C1, você ganha um ângulo cranial bem importante chegando lá em cima. Aí, o paciente pode ficar em posição de concorde, então posição prona, mesa alta, você vê que sempre a mesa está alta para melhorar o retorno venoso. A cabeça pode cair, mas você imagina a tragédia se esse paciente estiver com a cabeceira, com a mesa paralela ao chão e a cabeça para baixo. Você imagina que retorno venoso que vai vir dos seios durais, da jugular, se o paciente está paralelo ao chão com a cabeça para baixo. Nesses casos que você abre e tem sangramento vultuoso, você toca em qualquer lugar e sangra, das vênulas, o cerebelo está inchado. Então, levante sua cabeceira o máximo que puder, aí sim você pode baixar a cabeça desde que você não feche o pescoço. O anestesista vai vir aqui, vai revisar, vai ver se tem 2 dedos entre o mento e o externo, e você vai estar com o doente todo protegidinho para evitar qualquer compressão, porque essas cirurgias são longas. Incisão mediana, que vem de C4 até o íneo. O decúbito lateral é o meu preferido, e a posição semi-sentada é uma opção, você pode utilizar também.
Lembre-se sempre que a navegação no paciente decúbito lateral é mais complicada. Você, às vezes, tem que virar a mesa bastante para o seu lado para você pegar os pontos faciais, ou você botar os velhos fiduciais no couro cabeludo e usar os fiduciais na aquisição da sua ressonância ou tomografia e no registro de pontos. Então, essa é uma dica, que não é fácil você realmente fazer a navegação. Lembre-se que quando o paciente faz a ressonância dele, o pescoço está relaxado. Então, a sua imagem guiada durante a cirurgia, em que o pescoço está estirado, com hiperflexão, vai estar completamente corrompida. Então, quando você tocar no osso occipital, tocar no tronco cerebral, você está com shift de 1 centímetro já. Então, tudo isso você tem que tentar corrigir quando você faz uma cirurgia de tronco cerebral por acessos posteriores. Há formas de você conduzir isso. A incisão é linear, como eu já falei. A craniotomia é feita com pontos laterais ao íneo, a protuberância occipital externa, e aí você faz a craniotomia em formato quadrado, ou formato de coração, tem várias nomenclaturas para isso. E lembre-se que tem um forame magno aqui, então não adianta você descer com o seu craniotómo reto. Você vai bater lateralmente ao forame magno, vai bater no côndilo occipital, no rochedo. Então você tem que vai descendo, vai apontando para a linha média. Não é na minha época de residente, de treinamento, sempre foi considerado uma falta de elegância cirúrgica você sair com o seu craniótomo direto aqui. Enfim, se você antes da cirurgia, antes de fazer a craniotomia, dissecar e soltar a dura mater, a membrana atlanto-occipital da borda do forame magno, você sai com o seu craniótomo numa facilidade tremenda. Se você não soltar, você tem que esperar que você vai parar aqui, porque a aderência é grande nessa região. O que você pode fazer é dar uma comida com Carrison dos dois lados, e aí você sai já dentro desse seu leito criado pelo Carrison. Faz a sua craniotomia, fez a sua osteotomia de C1, que pode ser feita com goiva, ou pode ser feita com a serrinha recíproca, ou pode ser feita com osteótomo. E aqui não tem chance nenhuma de lesão da vertebral, você pode fazer com calma. A chance da vertebral se dá para cá, para o lado, na região do sulco arterioso de C1. Essa imagem final que você quer, com a sua membrana sobre a cisterna magna, e essa imagem final no cadáver com seus amígdalas cerebelares de cada lado, com as suas tonsilas cerebelares de cada lado, tonsilas cerebelares e amígdala e o vermes no meio. Tonsilas. Afastando a tonsila, a gente chega e a abertura da tela coroideia com propriedade, a gente chega no véu medular inferior, se abre o véu medular inferior e ganha essa imagem, uma imagem bacana, bonita. Lá a gente vê o véu medular superior e o aqueduto cerebelar. E a gente vê o sulco mediano, você começa a ver as estrias medulares e o colípulo. Paciente de 19 anos, cavernoma, volumoso, heterogêneo, pontínuo, posterior. Quando você olha essa imagem na ressonância, ninguém tem dúvida, melhor acesso telovelar. Você pode fazer o transvermiano, como eu já falei, mas é de eleição o telovelar. Esse acesso a gente pôde mostrar em cirurgia recentemente também na Neurosurgical Focus. Então, ele também é acessível passo a passo, com narração, para os residentes poderem se aprofundar no acesso telovelar e na craniotomia telovelar. Na craniotomia suboccipital mediana. Paciente decúbito lateral, o ombro deslocado para baixo, neuronavegador utilizado, bem posicionado na mesa, o anestesista revisou os pontos de contato, o ombro está protegido, ele pode ficar pendente, solto no ar, como se fosse numa tipóia, ou ele pode ficar nessa braçadeira e bem seguro. Cuidado com esses esparadrapos em velhinho de 80 anos, que, enfim, para não fazer laceração de pele. Uma opção para a craniotomia suboccipital é um ponto mediano, logo abaixo, ou na topografia da protuberância occipital externa. O navegador vai ajudar você a localizar, para você não fazer nenhuma lesão na tórcula. O que eu acho legal? Porque esse ponto mediano, ele
você se livra da crista occipital do lado de dentro. Você se livra da crista. Então, você livremente, para um lado e para o outro, passa o seu craniótomo. Quando é um ponto de um lado e do outro, geralmente, se você não tomar cuidado ao chegar na crista, você pode lacerar a dura quando você cruzar para o outro lado. Você pega a dura aderida no osso. Esse realmente tem muito menos chance de você fazer lesão. Tem gente que faz uma drilagem extensa aqui, e aí a chance de lesadura é menor ainda. Mas esse ponto mediano é muito seguro. Craniotomia nesse formato, enfim, muitos autores chamam de coração, mas é uma craniotomia suboccipital mediana. Solta a dura mater aqui no final, com delicadeza. Aqui está o nosso arco posterior de C1. E aqui eu fiz a osteotomia de C1 já. A dura é aberta em Y, com proteção ao seio occipital na linha média. Eu solto, então, as amígdalas, a amígdala, solto as tonsilas. Secando passo a passo, cavernoma. A gente foi pela zona colicular. Vocês viram a localização em relação ao colículo. Então, estou acima da região colicular. Eu vejo uma grande dilatação venosa. Tinha muito mais cavernoma. É muito fácil um cavernoma grande deixar a cavernoma para trás se você não fizer uma dissecção criteriosa. É muito extenso, então a gente faz a ressecção passo a passo. Você não tenta tirar um cavernoma daquele tamanho por um furinho pequeno. Nessa cirurgia, sem dúvida, o retrator cerebral é crucial. Eu acho quase impossível fazer sem retração fixa. E pronto. Então, a tonsila ou amígdala cerebelar do lado direito está tracionada. A tonsila ou amígdala cerebelar do lado esquerdo está dissecada para ela cair, mas não retraída. E a úvula também está meio retraída aqui no meio. A gente pré-pós. O que você quer ver na ressonância de pós é isso. Você quer ver esse trajetinho que você criou e nenhum tipo de resíduo no meio. Essa é a imagem que você quer ver no final, a imagem padrão. Pré-pós, você quer ver essa vírgula, é o trajeto que você criou, é o trajeto que você criou de novo, aqui todo o cavernoma antes e depois, e aqui em outras sequências para mostrar que não tem nenhum resíduo, pré e pós. Eu acho que, pelo avançar da hora, a gente pode encerrar. Eu não tenho nenhum caso para demonstrar do acesso par-lateral, então eu acho que a gente já falou bastante de cavernoma. Em suma, o motivo da aula de hoje era de acesso, não era discutir as indicações. O mais importante é vocês estarem cientes, os residentes, os jovens neurocirurgiões, da gama de acessos possíveis para o cavernoma. Então, a cirurgia de base de crânio, ela traz esse conhecimento extra para você ter no seu armamentário diversas opções diferentes, para você não tentar forçar, todo posterior eu vou pelo reto sigmoide, ou pelo suboccipital. Não, todo anterior eu vou pelo pteronal. Não, todo lateral eu vou pelo subtemporal. Não, é bom ter toda essa variedade e você achar o acesso adequado para cada... É bem individualizado, tem que ser bem individualizado. O cavernoma que eu tive mais trabalho foi um cavernoma mesencefálico anterior, muito grande, muito difícil, e a gente acabou com acesso anterior fazendo a ressecção parcial. Então, aí você necessariamente tem que escolher um segundo acesso para você fazer esse cavernoma. A necessidade de cirurgia, a segunda cirurgia existe, aproximadamente 10 a 15%, vocês podem ver nas grandes séries de Spessler. Os déficits neurológicos existem, você pode ver que eles são presentes nas séries do Spessler, então, principalmente nos bulbares. Os bulbares são os mais perigosos e são os mais complicados. A gente teve um caso bulbar que eu não tenho um vídeo do IEC, paciente
tinha ficado tetraplégica quando sangrou, internou tetraparética com força grau 3, então já numa melhor, depois de fisioterapia. A gente operou, ela ficou tetraplégica, foi um drama para a gente, mas respirando. Eu recebi por acaso, ontem, o fisioterapeuta do IEC, o Alexandre, que trabalha também no São Lucas, Alexandre Silva, ele mandou a foto dela andando praticamente normal, andando de cavalo e andando normal. Então, a gente ficou muito feliz com essa recuperação dela maciça. Então, você não tem que ter pressa. Às vezes, a fisioterapia de alto impacto vai trazer um benefício para esse paciente. Então, em suma, era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar aberto aqui. Daniel, obrigado aí pela sua belíssima exposição anatômica, com detalhes muito enriquecedores para os residentes. E a gente vou deixar aqui com a Maria Ângela para ela moderar e deixar aberto aos residentes para que quem estiver na sala quiser colocar alguma questão para você, ficar super à vontade. Obrigado de novo. Parabéns, Daniel. Nós aqui prestamos bastante atenção na sua apresentação. Foi bem minuciosa as suas explicações. Pena que o tempo vai correndo, senão dá vontade de assistir ainda mais, né? De continuar a ver todos os acessos, todas as cirurgias que você fez. Quais são as principais complicações? Eu queria começar aqui fazendo alguma pergunta que você viu nessa cirurgia para você poder falar para o residente, né? O que você acha que é o mais importante assim, para eles terem cuidado durante essas cirurgias dos cavernomas de tronco? Eu acho que o cavernoma, esse que eu falei, o cavernoma bulbar, ele é o mais perigoso, ele é o menos frequente. Quando ele é exofílico, quando ele é posterior, geralmente ele é exofílico. Mas os cavernomas bulbares anteriores, foi o caso dessa moça que eu falei por último, eles são, sem dúvida, os mais perigosos. Tem que ter monitorização de nervos baixos, monitorização somnossensitiva, se for possível motora, senão não vale a pena fazer essa cirurgia. Eu acho que essa cirurgia é a principal. Eu gostava muito de estubar o paciente no final, então para isso você tem que ter uma anestesia que entenda do assunto, que viva o assunto, que tenha como fazer um teste ali na sala para saber se o paciente suporta bem ventilar sozinho. A UTI tem que receber bem esse paciente, monitorizar de perto, caso haja falência respiratória nas primeiras horas. Tem que ser feito um teste criterioso para a fonoaudiologia no início, para saber se tem alguma lesão de nono, lesão de 10º. Então, acho que o cavernoma bulbar é o mais dramático. Ter a pressão arterial controladinha é muito importante, hemostasia é muito importante no final. O cirurgião vai fazer a hemostasia do tronco, mas o R5 vai fazer a hemostasia ao redor e vai fechar dura. Então, muitas vezes eu vejo o seguinte, você sai de sala, o residente começa a fechar, está no meio do fechamento da dura, e aí está o residente mais novo ajudando ele, aí começa a sangrar subcutâneo, começa a sangrar da pele, começa a sangrar das veias ao redor, e aquele sangue vai coletando. Aquele sangue vai coletando. Então, para mim, eu sou meio paranoico com esse sangue de fora e que, de ultimato, o cirurgião vai ser o culpado por isso. Então, é muito importante o fechamento em qualquer cirurgia, mas na de tronco é muito importante, porque esse sangue ele vai cair lá dentro e ele vai dissecando e vai entrando no sítio operatório. Então, ele vai minar para dentro do campo cirúrgico no mesencéfalo, ponte ou bulbo. E o que vai ser clássico desse sangramento vai ser, você vai ver um sangramento no tronco e o paciente vai estar mais ou menos bem no pós-operatório. Só que isso vai assustar o UTI. Se ele estiver entubado, o intensivista não vai estubar, porque vai ver um sangramento na TC no tronco, e isso vai gerar um ciclo vicioso de complicação do paciente. Então, acho que esses são os pontos principais que eu falaria. O cavernoma de ponte, que você faz acesso celovelar, muito importante ter a monitorização do facial, do núcleo facial, você não tracionar demais de um lado para o outro. A gente teve um paciente logo no início da série lá no instituto, que era um paciente que chegou com muita fraqueza muscular, tinha muita atrofia muscular, ele já veio na cadeira de rodas e ele tinha
insuficiência respiratória leve, não tolerava nenhum esforço. Esse tipo de paciente você tem que ficar com o olho bem aberto. Esse é o paciente que, numa cirurgia de várias horas, talvez uma extubação precoce seja perigosa. Então, é um paciente talvez que a anestesia precise passar entubado e seja uma extubação mais perigosa. Esse paciente a gente demorou a extubar, ele teve uma dificuldade de ventilação no pós-operatório durante 3, 4, 5 dias e ele teve uma morte súbita. A gente até hoje não sabe, foi broncoaspiração maciça, com uma piora na ventilação ou foi TEP. Então, não ficou claro na época, mas foi um paciente que não teve um déficit motor e de nervo craniano baixo com a cirurgia. E o acesso interpeduncular, ele é um acesso muito apertado para os cavernomas mesencefálicos anteriores. É um acesso muito apertado, que o Spessler fala muito, o Lawton fala muito, mas é um acesso que eu, particularmente, não recomendo, porque é você realmente operar por uma fechadura, é um acesso bem apertadinho. Então, a não ser que seja um cavernoma que esteja aflorando. Então, esses são os pontos principais. Ótimo, interessante. Muito bom. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Rui, não sei se você quer falar, fazer alguma pergunta. Vamos passar para assistência. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite. Aqui quem está falando é o Luiz, eu sou R5 lá do Miguel Couto. Primeiro, parabéns pela apresentação. Realmente muito anatômico, muito didático, realmente possível para a gente lembrar muita coisa de acesso. Então, parabéns, obrigado aí pela disponibilidade de estar aí com a gente hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, principalmente em relação ao tempo entre o sangramento e a cirurgia, ou então até uma avaliação da lesão. Eu fico imaginando que, a princípio, um paciente que chegou principalmente com uma fase aguda, a ressonância não vai te limitar bem o que é lesão, o que é sangramento. Então, mais ou menos, em quanto tempo que você espera para repetir esse exame, ou então, sei lá, talvez no contexto de um sangramento agudo até possa facilitar de alguma forma a sua cirurgia. Então, eu queria mesmo tirar uma dúvida em relação a isso. Como é que você procede entre o sangramento e até a sua cirurgia? Se você faz uma fase aguda logo, se você espera um tempo e repete essa ressonância, como é que é essa dinâmica? Valeu, obrigado e parabéns novamente. Obrigado. O time ideal, que eu acredito, é entre 2 a 3 semanas de sangramento. Esse é o time ideal. Um paciente jovem, que seja o primeiro sangramento declaradamente, você tem que conversar bem com a família e discutir a indicação cirúrgica. Eu acho que se ele for jovem, fez um dano importante, eu indico cirurgia para esse paciente, porque um segundo sangramento pode levar a um dano pior. E o que a gente vê muitas vezes é como se fosse uma apresentação de uma esclerose múltipla, em que você tem aquele déficit, o paciente melhora, mas ele sempre acumula aquele déficit e ao longo do tempo ele vai declinando neurologicamente de forma gradual. Então, é isso que eu tenho visto na literatura, é isso que eu via lá em Phoenix. Então, teve um sangramento, é um local bom para cirurgia, paciente jovem, teve déficit, entre 2 e 3 semanas, a indicação cirúrgica. Teve um sangramento, foi um déficit brando, é um paciente de mais idade, você pode discutir com a família e observar esse paciente ao longo do tempo. E aí, então, se ele tiver novamente uma apresentação, a cirurgia está indicada. É um achado, é uma cavernoma heterogêneo, só com trombose, mínimos sangramentos dentro da lesão, sem aquela cápsula de hemosiderina. Esse paciente, necessariamente, é só observação. Deixa eu só complementar aqui a pergunta. O sangramento em si, ele te facilita ou ele te atrapalha no intraoperatório? Facilita. Se você tiver um hematoma ali, ou enfim, isso é indiferente? Só uma curiosidade mesmo. Facilita, sem dúvida, facilita, mas é aquilo. Não é legal você fazer a cirurgia de imediato. Não é legal. É aquele tecido ao redor sofreu o impacto da compressão súbita,
aquele tecido está sofrido, aquele tecido tem lesão direta, aquele tecido nos próximos dias vai ter lesão secundária, vai ter uma hipóxia tecidual em volta, vai ter edema tecidual em volta. Não é legal você tocar naquele parênquima naqueles primeiros dias. Espera aquele parênquima se acostumar, ceder, o hematoma se liquefazer. Essa é a hora de operar. Você toca, faz sua corsectomia, aquele sangramento sai num susto, sai em 5 segundos, saiu aquele hematoma. Você observa que o tronco cerebral despenca, o tronco cerebral passa, entre aspas, a pulsar melhor. A gente vê muito isso em cirurgia de glioma de tronco, em que aquele tronco está entumefecido, e aí você toca no tronco cerebral, o anestesista começa a dizer: Daniel, o paciente está taquicárdico, Daniel, o paciente está hipotenso, Daniel, o paciente está hipertenso. Então, quando você alivia essa compressão, você não vê nenhuma flutuação mais hemodinâmica na sua manipulação. Mari, tem umas perguntas aí no Obrigado, chat, dá uma olhadinha lá. Quem quiser fazer pergunta, é só ativar o microfone e fazer direto. Vamos ver aqui a coluna do bate-papo. A Andrea Keller, ela agradece a sua aula, Daniel, pela rica e informativa apresentação, te dá os parabéns. E agora a Sinara está dando boa noite, Daniel, parabéns pela aula. Quando você está dissecando um cavernoma de ponte e a monitorização do facial começa a alterar, você para ou acredita que é apenas pela manipulação e continua? Eu paro, aguardo talvez 1 minuto, irrigo o leito operatório, repenso, olho a navegação novamente, continuo monitorizando e recomeço a cirurgia. Então, eu não tive nenhum caso que eu tive que interromper a ressecção por estar com aviso contínuo de lesão de facial. Então, a gente, nessa série, não teve nenhum caso de lesão facial total. Um paciente de cavernoma com Hausbreckmann completo. Então, aquele menininho que eu mostrei, ele tinha paresia facial, ele continuou com uma paresia facial bem discreta. Então, se você monitorizar bem e você fizer a sua incisão no lugar certo, acima ou abaixo do colículo, claro, se o tronco estiver distorcido, vai ser difícil localizar o colículo. Então, ali é crucial você, cada transgressão milimétrica que você fizer em cada lado, monitorizar o facial, ativamente e passivamente. Oi, Daniel. Então, você para de manipular ali naquela localização. Claro, começou a apitar. Começou a apitar. Imediatamente eu paro. Paro, espero 1 minuto, irrigo, calmo, e depois eu prossigo, começo a dissecar com uma projeção contrária que eu estou. Digamos que eu estou olhando o tronco na minha frente, eu estava dissecando em 3 horas. Estava aqui, estava apitando. Eu vou para 9 horas, eu vou para 6 horas, e vou para um lado completamente diferente e toco a cirurgia. É tudo muito pequeno, então, se você mudar um pouquinho a sua direção de ressecção, provavelmente você vai parar aquela estimulação. Agora, se realmente tiver... Porque o cavernoma ele não vai invadir as fibras, ele não é uma lesão invasiva, é uma lesão que desloca a fibra. Então, o que vai acontecer é você dissecar ao redor daquela fibra do facial. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o Daniel pela aula, aceitar nosso convite. Eu achei que você deu uma visão 360 para a gente dos acessos, achei que foi bem interessante, sem falar de todos os detalhes e pequenas dicas que aos poucos vão acrescentando muito para a gente. Quando a gente junta tudo numa aula só, ficou realmente muito interessante para o nosso aprendizado. Acabou que o pessoal foi perguntando coisas que eu também ia perguntar, então a única dúvida que sobrou foi se você já chegou, se tem alguns casos que você aplicou esse mesmo conhecimento, esses acessos, mas para talvez outras lesões que não os cavernomas, e se você tem resultados tão bons quanto, ou como é que fica essa transferência? Eu usei esse conhecimento, é muito importante essa pergunta. Eu recebi várias críticas
durante apresentações no exterior desse tema, toda vez eles falavam, isso é muito importante para cavernoma e para lesões pequenas, porque a lesão grande, ela, como um glioma, ela distorce completamente o tronco, então os acidentes anatômicos se modificam. Então, mas eu posso te garantir que eu usei para alguns gliomas de tronco, até para uma menina de 14 anos com GBM de tronco, que é raro, bem raro, e que inicialmente o pessoal não queria operar, e eu insisti, a gente operou e ela teve uma boa sobrevida, para ser sincero, muito boa sobrevida. Ela foi tratada adjuvantemente no INCA, então uma sobrevida surpreendente para todos nós em relação ao GBM. A gente esvaziou muito o tronco dela com acesso supracerebelar, mediano, extremo lateral, indo pelo sulco mesencefálico lateral. Então, foi muito bom. Eu ainda me arrependi de não ter tirado mais. Chegou uma hora que já tinha saído demais e não, vou parar. Ainda ficou, vou te dizer que ainda ficou 20% do tumor, mas é muito difícil, um tumor muito grande, você saber a hora de parar. Então, eu acredito nisso. Eu nunca tive um hemangioblastoma de tronco, é outra lesão de tronco que você pode aplicar esse conhecimento. Realmente, nenhuma MAV intrínseca. Na verdade, as MAVs intrínsecas, praticamente ninguém opera uma MAV intrínseca de tronco. O pessoal opera, quando fala MAV de tronco, são MAVs que estão no espaço subaracnoideu, estão ao redor do tronco, nas cisternas. MAV de tronco, praticamente ninguém mete a mão, porque são complicadas. Você tem que coagular, e embolizar, enfim. É isso. Eu acho que a cirurgia do glioma, a gente tem que procurar as cirurgias de tronco que tem indicação. Claro, glioma difuso de tronco não tem indicação cirúrgica, uma lesão difusa, enfim. Mas gliomas grau 3, gliomas exofídicos, algumas lesões são até tuberculomas, tem indicação, sim, de serem manipuláveis do tronco, você pode usar esse conhecimento. Oi, Daniel, aqui é a Daniela, a R4 do Miguel Couto, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer a aula, foi uma aula incrível, e dizer que eu acompanho sua aula de acesso ao tronco cefálico desde 2013, quando eu era acadêmica, na inauguração do Instituto do Cérebro, e é muito interessante ver a mudança das suas apresentações desde aquela época até então, tem 7 anos disso, e a qualidade dos acessos que a gente tem visto para poder acessar essas lesões. Esse acesso interventricular também achei bem interessante, apesar de imaginar o risco que tenha sido por tantas artérias perfurantes no local. A minha dúvida, na verdade, seria uma curiosidade. Queria saber se nos cavernomas de tronco, você havia dito ao Luiz Felipe que o sangramento ajuda a ressecção. Esse sangramento, ele ajuda quando mais liquefeito ou quando mais concentrado, organizado? E a dúvida seria se existe algum uso do transamin, do ácido tranexâmico nessas lesões, se você faz esse uso intraoperatório, se tem alguma literatura sobre isso. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. Prometo, para quem já viu várias vezes, trazer mais casos no próximo ano. Mas é sempre bom a gente reforçar a anatomia. Enfim, a gente está tendo um congresso agora de acessos cirúrgicos lá em São Paulo, virtual. Já participei desse congresso. Enfim, acesso cirúrgico é a grande base de toda a carreira neurocirúrgica. Quanto mais acessos a gente conhecer, mais acessos mais lesões a gente vai tratar de uma forma mais personalizada. O sangramento ajuda, sim, como eu falei, entre 2 a 3 semanas. Isso se você ler o último paper do Spessler em cavernomas de tronco, que foi aquele que eu mostrei em 2017, que ele mostra 397 pacientes operados, ele fala naquele artigo, mais do que o número de pacientes, ele fala sobre o timing. E o timing é esse, o timing é ali entre 2 a 3 semanas. É quando o sangramento vai te ajudar, não vai jogar contra. O sangramento no primeiro dia, você vai ter coágulo e vai ter aquele tecido do tronco cerebral inchado. Então, você se operar depois, em fase subaguda, algumas lesões que você preveniu, você cometerá se operar no primeiro, segundo ou terceiro dia. Então, espera ele fazer.
espera o tecido em volta se acomodar, e essa é a fase de operar. Por isso que o sangramento ajuda, sem dúvida ajuda. Ele vai sair espontaneamente, vai ajudar demais. Algumas vezes, se eu vou operar com 5, 6 semanas, vai parecer até um subdural crônico, aspecto de óleo de motor velho. Então, nunca li nada sobre o ácido tranexâmico. Se alguém no grupo que souber, nunca li nada a respeito em cavernoma. Nada fora de hemorragia subaracnoide. Alguma outra pergunta? Algum outro? Vou checar aqui no bate-papo, se alguém tem alguma dúvida. Chefe, você está no mudo. Não sei se você falou alguma coisa com a gente. Agradecer ao Daniel mais uma vez, liberar ele para ele descansar, que já está tarde aí também. Mari, mais alguma coisa aí, não? Acho que foi excelente, ele falou bastante, deu bastante explicação para a gente, ficou bem claro. Parabéns, Daniel, muito obrigada pela sua participação, pela clareza, pela forma didática que você apresentou a sua aula. Acho que foi ótimo. Que bom. Daniel, parabéns aí. Foi uma ótima aula. Saudades aqui do serviço. Até o Brenner entrou aqui, mandou um abraço para você. Estava com a internet muito ruim dele. Tá? E adorei a correlação da segurança e dos benefícios da posição e da integração neurocirúrgica com anestesia. Sim, isso é muito importante. Eu posso falar, assim, nesses 2 anos aqui, eu não vi nada diferente, assim, a mais que a anestesia daqui fizesse em relação à anestesia que a gente tinha no Rio, que tinha no Instituto, o que eu ouvia da Mariângela, do Paulo José, ou do Bruno, do Miguel Couto falando, ou tivesse no Copador. Então, eu acho que a gente, nisso, na neuroanestesia, a gente está muito atualizado, enfim. Não tem nada de novo. Não vejo muito pessoal usar o BIS em relação ao que eu via o pessoal usando aí. Então, acho que de uma forma a gente está até mais protegida, às vezes. A monitorização eletrofisiológica é uma arma poderosa, que aqui é mais difundida até. Aí a gente acaba vendo mais no privado que no público. No público, em alguns seletos casos. Mas eu não vejo nenhum avanço recente que seja que a gente não tem acesso aí. Então, acho que a gente, nesse ponto, não está atualizado. Tá ótimo, excelente. Daniel, boa noite, obrigado e até a próxima. Obrigado de novo pelo convite.